Estamos ao vivo. Tá bom, obrigada. Posso começar então, né? Então, boa tarde a todas, todos e todes. Antes de começar a atividade, eu quero saudar as minhas mais velhas, as minhas mais novas, pedir a bênção às minhas ancestrais, os meus ancestrais, que foram obrigados a dar 7 voltas na árvore do esquecimento em África, atravessaram forçadamente o Atlântico, mas diante de tanta violência resistiram, guardaram suas memórias e permitiram que eu estivesse aqui hoje. Eu vou fazer uma rápida autodescrição para as pessoas que tenham algum tipo de deficiência visual. Eu sou uma mulher preta, tenho cabelos castanhos, meus cabelos estão trançados, eu tenho um nariz não muito fino, mas chato, lábios também não muito grossos, lábios mais finos, olhos escuros. E hoje eu tô com as tranças para um lado, como se fosse um rabo de cavalo para o lado da cabeça, com um torso que é uma espécie de um lenço. Eu tô com uma blusa branca, tô na sala da minha casa e ao fundo tem uma porta de vidro. Eu vou me apresentar, eu sou Teresa Teles, eu sou a segunda filha do meio de 3 mulheres, de José Eustáquio, que já é meu ancestral, e Maria Beatriz, descendo do lado materno do povo Fula de Guiné-Bissau. Sou mãe do Cauê e vovozinha de um lindo garoto chamado Guido. Eu sou historiadora de formação, mestre em História Social, trabalho no Diversitas, Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos da USP. Também sou tocadora de alfaia, eu integro o Bloco Afro Lobadinim, onde coordeno o naipe alfaia e sou uma das regentes também do bloco. Então a gente vai dar início a mais um debate vinculado ao ciclo de debates e palestras Universidade em Transformação, Desafios e Potencialidades, Educação, Pesquisa e Direitos Humanos no século XXI, em perspectiva interdisciplinar. Esse ciclo vai até o dia 18/12. O ciclo discute temas como democratização do acesso e permanência na universidade, luta antirracista, direitos indígenas, tecnologia, ensino online, exclusão digital, academia e movimentos sociais, decolonização do pensamento, feminismos, interdisciplinaridade e saberes de negras e negros, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, imigrantes, refugiadas, africanas, árabes, pessoas com deficiências, pessoas trans, não binárias e LGBTQIA+. Perspectiva de gênero, culturas urbanas, rurais e periféricas, para que sejam escutadas e para que suas narrativas, saberes, temáticas, vivências e experiências de opressões e violências diversas, epistêmica, física, psicológica, bem como de resistência, autonomia e empoderamento sejam incorporados pela universidade e valorizadas em espaços acadêmicos e extra-acadêmicos. Esse evento é organizado por 4 núcleos de apoio à pesquisa da USP, o NAP Brasil-África, o NAP Diversitas, que eu trabalho, o Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos, o Centro de Estudos Ameríndios, que é o CESTA, e o Núcleo de Apoio à Pesquisa, Produção, Linguagem do Ambiente construído na PLAC. É um evento com o apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa da USP. O ciclo foi elaborado da concepção do formato à diversidade dos convidados participantes, com o objetivo de ampliar as trocas, os diálogos e o compartilhamento horizontal de conhecimentos dos integrantes dos NAPs e, entre esses, diferentes universidades nacionais, estrangeiras e diversos setores da sociedade civil. Hoje a gente vai ter o debate Pensando as Políticas Afirmativas, com as presenças de Débora Jeffrey, Aira Assabi, Narúbia Uerreira, Luiz Carlos Lopes. Desde já agradeço a participação das nossas convidadas e do nosso convidado.
Essa mesa, as ações, a gente pensa que as ações afirmativas são medidas que buscam eliminar as desigualdades historicamente acumuladas, sendo a reserva de vagas, tanto na educação, no ensino superior, como nos cargos públicos e, mais recentemente, em algumas empresas, medidas de ação contra a desigualdade num sistema que privilegia um grupo racial em detrimento de outros. No caso das populações afrodescendentes e indígenas, é urgente e necessário ajuste histórico, bem como o reconhecimento do saber oral desses grupos como interlocutores na produção do conhecimento científico. No que se refere às pessoas com deficiência, o acesso à educação também foi historicamente negado. O que marca a trajetória desse setor da sociedade brasileira foi a total invisibilidade, seja por absoluto silenciamento de suas demandas, seja pelas políticas de asilamento e internação compulsória. Se a gente pensar, nas pessoas com deficiência, há pouco mais de 10 anos que as políticas de inclusão escolar para esse grupo começaram efetivamente a ser implementadas no Brasil. Mas mesmo assim, o ensino médio ainda consiste na grande barreira para a formação educacional. No caso, no nível de pós-graduação, então, os números são irrisórios. A extrema vulnerabilidade de pessoas trans, travestis, mulheres transexuais, homens trans, transgêneros, não binários, entre outros, no Brasil, que é campeão mundial em transfeminicídio, dificulta o acesso e permanência dessas pessoas no universo escolar, especialmente no ensino superior. É importante ressaltar aqui, uma experiência muito positiva do programa de pós-graduação Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades, que é vinculado ao Diversitas, Há mais de 2 anos, nós adotamos no processo seletivo dos cursos de mestrado e doutorado a política de ações afirmativas. Em 2019, 50% das vagas foram reservadas para autodeclarados, pessoas negras, pessoas com deficiências, pessoas trans e indígenas. E em 2020, essa porcentagem aumentou para 80%, expandindo a política afirmativa para também pessoas em situação de refúgio, apátridas e portadoras de visto humanitário. Algo inédito e inovador em instituições de ensino superior no Brasil, 80% das vagas não representa apenas a ampliação ao acesso na pós-graduação em uma das universidades maiores do Brasil, que é elitista e branca, mas também uma mudança tanto na estrutura universitária como na abertura de novas possibilidades teóricos metodológicas, possibilitando um diálogo entre o saber acadêmico e outros saberes e outras visões de mundo. É urgente a formação de mestres e doutores desses grupos, negros, indígenas, até para diversificar o corpo docente da universidade na USP. A USP, por exemplo, da totalidade de professores, apenas 2% são negros e negras. Então, nesse debate, nós vamos contar com a participação de especialistas na temática das políticas de ações afirmativas, que abordarão o histórico de luta dos movimentos sociais pela efetivação das políticas e como essas são fundamentais para que haja o acesso efetivo de pessoas negras, indígenas, pessoas trans e pessoas com deficiência na universidade, tanto na graduação como na pós-graduação, visando uma universidade comprometida com uma sociedade antirracista, anti-homofóbica, inclusiva e que represente, de fato, toda a diversidade da sociedade brasileira. Então, esse debate vai ser assim, eu vou explicar rapidamente como vai ser a dinâmica, Cada convidado terá 20 minutos aproximadamente de fala e, ao final, ao longo dos debates, das falas, vocês podem enviar algumas perguntas, pelo chat, que aí vão ser encaminhadas para mim e aí a gente vai responder, as convidadas e o convidado vai responder ao final. Então, para iniciar esse debate, eu vou convidar a professora Débora Jeffrey, docente da Unicamp. Ela é coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas em Políticas de Avaliação Educacional, vice-presidente da região sudeste da Sociedade Brasileira de Educação Comparada e presidenta da Comissão Assessora de Diversidade Étnico-Racial da Diretoria Executiva de Direitos Humanos da Unicamp.
Professora Débora, você está com a palavra. Desde já agradeço muito a sua participação. Boa noite, todas, todos, todes. Primeiramente, agradecer o convite de Tereza, professor Paulo, todas as integrantes aqui, né, do debate. Eu acho que nós estamos no momento, né, exatamente, de pensar, né, o que são ações afirmativas, né? Desculpa, não o que são, mas assim, como pensar ações afirmativas. Eu acho que saber, né, o que são ações afirmativas, eu acho que isso todos nós já temos, né, como um mote, exatamente como uma definição tanto teórica, política e ao mesmo tempo de conquista, né? Então eu acho que nós estamos num movimento, né, pensando aí desde a lei de cotas, das experiências anteriores, né, oriundas aí no início, final dos anos 90, no início dos anos 2000, com esses desafios. Eu acho que o que a gente pode pensar sobre ações afirmativas? Primeiro, que ações afirmativas não se restringem a cotas étnico-raciais. Eu acho que nós temos esse elemento para pensar e realmente discutir, porque o discurso, né, propagado, ou que sempre se associa a ações afirmativas como cotas, né? Então, eu acho que nós estamos exatamente nesse momento, em todas as nossas instituições de ensino superior, e pensando essa possibilidade de integração com a educação básica, né, pensando também na efetividade da Lei da 10.639, que não ocorreu até hoje, né? Então, nós estamos desde 2003 fazendo essa discussão, pensando também anteriormente a promulgação do Estatuto da Igualdade Racial, que também não se efetivou, né, em toda a sua plenitude, né, e que a gente vai vendo esse papel da militância negra, do movimento negro, engajado para fazer valer, acho que todas essas cartas e escritos, né, que estão aí e que legitimam, né, uma política com caráter não só de compensação ou compensatório, de reparação histórica, mas de superação também de políticas de caráter universalista que historicamente pautam aí as nossas legislações. Então, acho que podemos pensar nessa efetividade, né, dessa mudança, né, de não só de paradigma, mas também de lugar, né, de qual lugar ações afirmativas passa a ter na agenda pública ou na agenda política, né, no Brasil, particularmente nos anos 2000. Quer dizer, a institucionalidade das ações afirmativas, ela passa de fato a valer quando ela se torna lei ou quando nós temos dispositivos legais que, portanto, reconhecem a partir da luta do movimento negro, da luta negra, da luta de estudantes, da luta das comunidades em geral, para que tivéssemos esse lugar, né? E eu acho que aí é o lugar político central e também participando dos espaços de tomada de decisão, né? Então, acho que aí já temos um pensar como é que ações afirmativas se efetivam, né, enquanto uma política de fato de superação de um caráter universalista, mas ao mesmo tempo se conformando e se legitimando numa perspectiva de uma política efetivamente de reparação e também de compensação à população negra, né? Então, acho que a Tereza acabou de anunciar muito bem, né? Eu esqueci, peço desculpas que eu não me referi como eu estou descrita, tá? Desculpa, a gente já começa imediato, então, acho que só um breve parênteses, né? Enfim, para aqueles que nos ouvem, que estão acompanhando. Então, eu estou de óculos, sou negra, sou de óculos, uso brincos, argola, e estou usando óculos, estou com um turbante branco e uma blusa com tons de branco e azul. Tá? Então, desculpa, porque a gente sempre entra já naquele pico. Isso também é algo muito importante, né? Porque é uma ação, né, afirmativa. Não é só pensar em inclusão, mas também garantir, né, que todos possam, de fato, se sentir representados.
Então, eu acho que o desafio que nós temos agora é pensar ações afirmativas como elas são na sua plenitude. Cotas é uma parte, mas o que nós vamos fazer a partir daí? E eu acho que nós estamos num momento também da necessidade de repensar as ações afirmativas pelo viés da discriminação positiva. Então, não somente a nossa vestimenta, né, como nós nos apresentamos socialmente, ou o que nos faz ser como pessoas, né, na sociedade brasileira, mas também nas instituições. Então, acho que no momento que nós estamos no auge do debate sobre o racismo institucional, o racismo estrutural, todas as consequências, né, do racismo em si, como superar tudo isso, ou como promover, portanto, ações afirmativas que sejam reparadoras, mas, ao mesmo tempo, que sejam promotoras de discriminação positiva. Né? Então, essa questão da representatividade, né, do corpo negro, da estética negra, da cultura negra, ela também integra as ações afirmativas. Então, eu acho que a minha fala aqui vai muito nesse sentido do olhar institucional. Eu acho que é esse o desafio que nós temos institucionalmente, de superar, primeiramente, né, essa visibilidade, mas integrar cotas a todo um movimento de ações, por sua vez, de discriminação positiva. E aí se fala, esse retrato, eu acho que essa nomenclatura, né, de discriminação positiva, no sentido realmente da gente integrar, né, e fazer com que a cultura institucional, seja das universidades, da sociedade como um todo, elas se alterem, elas se modifiquem, seja a partir dos estudos, das pesquisas, do nosso lugar, da nossa estética, do nosso modo de falar, de agir, de pensar, né? Então, claro, a gente vai falar, tá, a universidade hoje, estatisticamente, mais de 50% de estudantes matriculados são estudantes negros, mas ainda assim nós temos indicadores, né, especialmente indicadores educacionais, que nos remetem os desafios de se pensar as ações afirmativas para além das cotas étnico-raciais, né? Então, o resultado, né, o mesmo estudo que propaga, que há toda uma divulgação em relação à matrícula, né, do número de matriculados no ensino superior público no Brasil ser acima de 50% efetivado, né, por estudantes negros e negras. Por outro lado, a gente tem, ou tínhamos aí em 2018, e possivelmente dados de 2020 para 2021 seriam mais alarmantes, que ainda existia essa questão da frequência escolar, ainda não se completava, não se completa da forma como estava prevista no Plano Nacional de Educação. Então, em 2018, os dados da PNAD já apontavam que tínhamos já entre a população negra 36% de brancos, né, matriculados, ou seja, com frequência, e 18,3% de estudantes negros e negras no ensino superior. Então, eu acho que a gente tem que olhar com este cuidado quando se propaga e se diz, temos 50% de matrículas, ok, mas qual é esse percentual da população negra, né, que se faz, né, majoritariamente mais de 50% da população, representativo ou representante dentro do espaço, dentro das nossas universidades ou no espaço aí de formação, né? E aí é interessante porque a gente vai percebendo também nessa contraposição dos 50,3% da rede pública da população negra que frequenta o ensino superior contra 49,7% da população branca, e a gente vai vendo também como as ações afirmativas elas vão sendo estabelecidas. Então, houve um levantamento realizado pelo Google agora em 2020, né, uma enquete realizada, né, aí com usuários da plataforma, e é interessante a gente ver como, né, esse processo de discriminação positiva que nós estamos falando, ele vai sendo incorporado nas mídias ou em diferentes espaços, né, como possibilidades hoje, ou de negócio, ou de visibilidade, ou de aceitação
política, social, enfim, né? Então, esses dados, eu gosto sempre de apresentar esses dados do Google, porque é a plataforma que forma opiniões, mentes, comportamentos, enfim, posicionamentos, né, que vão sendo aí destacados. E aí, no Google, então, a gente, da enquete que foi apresentada, né, a pergunta feita foi em relação à sua identificação, com qual afirmação você confirma. Então, a gente vai ter, ou teve aí, né, esse trabalho, dizendo que 54% se identificava como pardo e não como negro, e 46% se identificando como uma pessoa negra, né? Então, é interessante também a gente observar essas questões que foram assinaladas como a prioridade daqueles que foram os respondentes dessa pesquisa, que a principal preocupação ou foco de conscientização é a inclusão no mercado de trabalho. Então, a gente vai percebendo que a mídia vai trabalhando intensamente nessa questão da inclusão do negro no mercado de trabalho. Por sua vez, ações afirmativas têm só 19% e está em quinto lugar. Então, a gente acho que tem que também ter essa percepção do que pensar sobre ações afirmativas vinculadas ou relacionadas à população negra, né? Quando pesquisas, né, claro, trabalhos como esse têm uma dimensão mercadológica posta de como ações afirmativas tratadas, qual é este lugar, ou qual é esta prioridade de formação e apresentação para a sociedade brasileira como um todo. Tanto que a gente está sendo bombardeado hoje com todos os projetos, programas, né? Teve o caso do Magazine Luiza, de trainees, oferece programas específicos para a comunidade negra, a gente não oferece, o que nós vamos fazer? Mas há uma questão de fundo, né, a partir desse aspecto, que é dizer, olha, por que tem que ter trainees, por que temos que garantir a terceira etapa desse movimento, que é, primeiro, foi o acesso, segundo, a permanência e terceiro, agora, a inserção desses jovens, né, das e dos jovens no mercado de trabalho. Então, é nesse movimento e também como que nós vamos pensar essa inserção e essa trajetória de jovens negros, né, de 12 das jovens negras na sociedade brasileira, quando nós temos aí, né, o mapa da violência apontando que majoritariamente são jovens negros que estão sendo mortos, né? Então, eu estou apresentando esses elementos para a gente entender que cotas foi uma ponta, né, desse iceberg, ele foi um desses movimentos, claro, como uma política, como uma agenda, e que se efetivou a partir de uma lei que agora em 2022 está em discussão. A gente sabe todo o movimento político de contrários e favoráveis, mas, por outro lado, ela precisa estar vinculada a esses movimentos do acesso, da permanência, da saída desse estudante, né, como um egresso, e, por sua vez, como pensar políticas públicas que possam ou que efetivem, de fato, ações afirmativas, que essas ações não se restringam somente ao espaço da universidade. Ela precisa estar presente na sociedade, não só como uma reparação, né, histórica, mas também no sentido de permitir, né, que vidas negras sigam, porque importam, são fundamentais, mas, por outro lado, também a gente contribuir com essa mudança, né, não só da cultura existente da sociedade brasileira, que é calcada no racismo, né, e o racismo institucional, e, por sua vez, no racismo, né, as mazelas que estão aí com o racismo estrutural, mas como pensar também essa garantia de direitos para a população negra nas instituições. Então, eu acabei de sair de uma reunião agora com colegas que a gente fazia exatamente essa proposição. O que nós queremos, eu estou lá no Unicamp, o que nós queremos como uma política efetiva de ações afirmativas, né? Então, não podemos pensar, colocamos os estudantes. Uma colega dizia, tá, mas nós somos um número pequeno de docentes. Ótimo, interessante. O que vamos fazer para aumentar? Né? Nós que estamos lá, ou os que estão na USP também, nós temos um número grande de estudantes para atender, para orientar, enfim, para estruturar.
Ao mesmo tempo, a gente tem a demanda dessa representatividade negra, que ela se faz, né, necessária. Como pensar e dinamizar também os coletivos, né, de estudantes que estão aí, que se organizam e que precisam ter esse espaço de voz e também de escuta, né? E eu acho que um terceiro movimento, um terceiro desafio que nós temos é em relação à produção de conhecimento, né? Então, a gente tem hoje todo o trabalho, né, que, por exemplo, a BPN tem feito, a Associação Brasileira de Pesquisadoras negros e negras, como a construção desse acervo, a criação dos NEABs, né, os NEABs, enfim, o consórcio de NEABs, essa estrutura que, por exemplo, favorece, né, com que possamos efetivar ações afirmativas a partir dessa produção de conhecimento. Isso nas instituições federais. Agora, nós que estamos aqui nas estaduais paulistas, por exemplo, como que nós garantimos isso, né? Porque não estamos dentro dessa institucionalidade. A gente até tem núcleos de estudos, enfim, acho que toda uma estrutura, porém, né, ou todavia, como contribuir ou fazer com que, né, nós, né, enquanto negras e negros, estejamos nos espaços de tomada de decisão da universidade, que além de estar nos espaços de tomada de decisão, seja construído de fato uma política, né, que englobe o acesso, a permanência, o egresso, o acolhimento, o apoio estudantil e, ao mesmo tempo, permita, né, com que ações positivas legitimem, portanto, a presença negra nos diferentes espaços, né? Então, acho que esse é um dos grandes desafios que nós temos, né, quando nós colocamos isso, né, pensando as ações afirmativas, né? Quais são essas políticas efetivas que nós temos no âmbito das políticas públicas e do estabelecimento, né, dessa relação, né, com a educação básica, o ensino superior, o desafio, né, de combate ao racismo institucional e ao racismo estrutural, né, que nós temos aí presente. Então, é interessante quando a gente também vai observar, por exemplo, né, aí o mapa das ações afirmativas, né, o trabalho que a equipe do GEMA vem realizando, né, muito interessante, quando nós olhamos e fazemos esse recorte, né, e se chama ações afirmativas, e é interessante essa categorização que o GEMA coloca, né, então ele vai colocar e focar muito mais nessa questão da entrada, né, do acesso, então a questão da bonificação, de cotas, enfim, e quando nós olhamos, né, e acho que cabe aí um desafio de se pensar um estudo mais efetivo do que cada uma dessas universidades estão pensando e definindo como ações afirmativas. Então, quando nós abrimos esses dados para as universidades estaduais, nós vamos vendo que ainda, né, é muito desproporcional o número de instituições estaduais, né, que estão abertas a fazer esse diálogo. E, por sua vez, as universidades estaduais são aquelas que atendem especialmente ao interior do país, né, e aonde nós temos aí a concentração de estudantes negros e negras de uma forma bastante significativa, tá? Então, também ainda, né, precisamos avançar, assim como as universidades federais, na questão, né, do acesso, mas garantir essa por meio da efetividade de uma política, de fato, de ações afirmativas que englobe ensino, pesquisa, extensão, cultura, saúde da população negra, enfim, toda essa dimensão, ela é necessária. Então, acredito que nós estamos nesse momento, não só do aperfeiçoamento, né, da política de cotas étnico-raciais, mas também um momento de parada de construção dessa política de ações afirmativas. Então, quando a gente pensa em âmbito de Brasil, qual é essa política de fato? Nós temos o Estatuto, que está aí, nós temos a 10.639, nós temos a Lei de Cotas, nós temos aí pareceres do Supremo Tribunal Federal, mas
tudo sempre muito direcionado ao sistema de cotas. Nós já estamos numa terceira fase, né? Pensávamos aí na entrada, conseguimos. Nós temos o desafio da permanência. E agora eu acho que esse terceiro movimento, que é garantir, portanto, a construção de políticas institucionais que se ampliem e efetivem, portanto, e que garantam né, a efetividade desse direito. Então, eu vou finalizando aqui minha fala, agradecendo que já está no tempo, né, e agradecendo a Tereza e a todos que estão aqui para a gente ter o tempo de debate. Tá? Obrigada. Professora Débora, muito obrigada pela sua fala. Você trouxe várias questões super importantes aí, que depois acho que eu vou fazer um comentário, quero comentar depois. Eu acho que eu vou seguir com todas as falas, e aí depois eu faço um pouco, né, retomo algumas coisas que vocês disseram. Então eu vou passar agora para a Aira Sabe, que é professora da rede estadual, mestre em Sociologia pelo Unesp, arquiteta, ativista do movimento negro e LGBTQIA+, e candidata a vereadora na cidade de Santo André. Aira, muito obrigada pela sua presença e a palavra é sua. Mana, obrigada pelo convite novamente. Vou agradecer aqui a todos, todas e todos que estão nos assistindo. Eu vou tentar fazer uma autodescrição aqui. Eu sou uma mulher preta, estou usando um batom lilás, uma argola bem grande que chega a encostar no ombro, né, o cabelo meio black jogado de lado, um óculos verde, né, e estou sentada na minha sala, no meu escritório, no quarto, né, e essa apresentação que Tereza faz, né, eu sou professora da rede estadual e passei pelo mestrado na Unesp, então assisti um pouco dessas ações afirmativas, desde lá no começo, no governo Lula, quando a gente discutia, ia para as ruas fazer a marcha dos excluídos, né, e de fato veio, não estou fazendo nenhuma defesa ao lulismo e nem ao petismo, porque eu teria mais críticas do que elogios, mas que se pese os avanços. É importante que a gente fale dos avanços que houve. Então, eu sou de uma geração que viu o nascer do ProUni, viu o nascer das ações das cotas e das ações afirmativas nos ingressos das graduações nas universidades. Nessa época, 2 anos depois eu entro na União Estadual dos Estudantes, que é a UE daqui de São Paulo, e aí a gente também participou desse processo da intensificação das ações afirmativas nas universidades públicas, né, e do ProUni nas universidades privadas. Que se pese todas as críticas, são programas que, de fato, não conseguiu enriquecer totalmente a universidade, nem o espaço acadêmico, mas propiciou que muito mais pretos e pretas conseguissem entrar nesses espaços. A professora Débora, ela traz vários elementos, né, e aí eu fiquei pensando em como com essa discussão que a professora traz e não repetir alguns elementos. A primeira coisa que, de fato, né, a gente precisa pensar numa questão mais estrutural da ação afirmativa. Sou uma mulher trans, né, sou uma mulher travesti, as pessoas trans não chegam a concluir o 9º ano do ensino fundamental 2, Débora, né? Então, Tereza, é disso que a gente está falando. O que a gente vai fazer para que essas meninas continuem no ensino fundamental, para que elas possam concluir o ensino fundamental, o ensino médio, para talvez tentar essa vaga na universidade, para, quiçá, sonhar um dia prestar esse processo seletivo no Diversitas, que super recomendo, inclusive, né, eu fui aluna especial do programa e é fantástico, né, sou apaixonadíssima pelo programa e super divulgo ele quando eu posso. Eu acho que tá aí, né, um elemento. Inclusive, eu trouxe uma pesquisa aqui, realizada pelo MEC, em 2013, o MEC pergunta aos estudantes do ensino médio,
qual é o aluno que você tem mais dificuldade ou que você não gostaria de realizar atividades? Pasmem, 98% do nosso alunado responde que não gostaria e não gosta de fazer atividades com pessoas transgêneras, travestis ou transexuais, né? Então, a gente precisa retomar essa discussão na sociedade. E no meu ponto de vista, Tereza, nós vivemos um momento histórico agora, né? Essas eleições municipais, no meu ponto de vista, elas são refluxo, obviamente, da eleição majoritárias do ano passado, que elege o cara que está na presidência da República hoje. Falar o nome do mano lá dá até Malgoro. A gente vive esse refluxo da expansão do fascismo. E eu acho que nesse momento, discutir ações afirmativas é discutir aqui como que a gente vai debater e combater o avanço da ultradireita, dessa direita radical. É a direita que, inclusive, diz, só para dar um parâmetro aqui, no ano passado, sou do Sindicato dos Professores, sou conselheira da POSP, do Sindicato dos Professores da Rede Oficial Estadual de São Paulo, e nós participamos de inúmeras mesas no ano passado, de audiências públicas, onde câmaras municipais e a própria Lesp tentou, né, reabrir o projeto da Escola Sem Partido, né, que prevê o quê? Aquele projeto lá de 2014, que achávamos que a discussão estava superada, que não havia mais a necessidade de fazer esse debate, porque havíamos vencido esse debate, meio que em partes. Esse debate ele voltou à tona. No ano passado, quase todas as câmaras municipais daqui da região metropolitana do Grande ABC, do Grande ABC, reabriram essa discussão. E a gente teve que ocupar esses espaços para reabrir essa discussão. Só para a gente ter um parâmetro, havia Câmara que tinha no seu artigo de modificação de lei a retirada da palavra gênero de qualquer texto do ensino fundamental. Qualquer texto. Ou seja, esses vereadores estavam obrigando os professores a sequer discutir gênero alimentício com as crianças. Então, é dessa perspectiva que a gente está falando. Eu acho que a gente está numa disputa de narrativas aqui. Ao mesmo tempo que a gente tem um avanço aí, inclusive com as estaduais de São Paulo, sendo as últimas a entender a necessidade das ações afirmativas nos ingressos nas universidades e na pós-graduação. Ao mesmo tempo, a gente vem num descompasso da sociedade brasileira, né, apresentando aí uma demanda que precisamos estar preparadas e preparados para combater essa demanda. Como que a gente vai fazer essa discussão na sociedade, né? É claro que eu, enquanto professora, enquanto educadora, socióloga, eu sempre tenho me questionado dentro da minha postura dentro da sala de aula, me recordando até de um pensamento do Paulo Freire, que fala que quando nós estamos dentro da sala de aula, nós não temos responsabilidade pelo que nós falamos, nós temos responsabilidade pela nossa fala e das 40 outras pessoas que estão ali participando desse espaço com a gente. E entendendo que esse espaço torna-se cada dia mais um espaço de disputa dessas narrativas. Se a gente não conseguir intensificar essa disputa, né? Ai, Tereza, você vai me avisando do tempo que eu ia marcar e não marquei, mano. Agora que eu olhei ali, eu vou até ligar o WhatsApp aqui, você vai me dando um salve aí, senão eu falo demais. Então, dentro dessa perspectiva, a gente vai ter que pensar aqui como que a gente vai interagir com essa sociedade. Inclusive, eu tenho visto muitas pessoas, inclusive da esquerda, dizendo que, olha, não compensa mais a gente participar das disputas eleitorais. Eu também tenho acordo que a gente precisa questionar muito esse formato, até porque é um formato burguês, mas é necessário que a gente tenhamos nas câmaras municipais, nas câmaras estaduais e no Senado, na Câmara dos Deputados Federais, mais pessoas pretas, periféricas, LGBTs, travesti, sapatão.
eu acho que a única forma que a gente tem de tentar construir algum nível de correlação dentro desse espaço, entendendo, claro, que esse espaço é um espaço limitado, né, que possivelmente ele traga os seus limites, mas as ações que a Érica traz hoje na LESP prova que é necessário, né, mais uma vez é necessário, até porque imaginem se nós tivéssemos mais 5 Éricas Malonguinho. Se a Érica Malonguinho hoje já consegue pautar e consegue trazer a discussão que, hora ou outra, sequer cai dentro das discussões da sociedade, mais de conjunto, né, imagina se tivéssemos 6 Éricas lá dentro. Seria um outro processo. E dentro desse momento histórico, a gente vive esse refluxo do petismo, né? De uma galera achando que, olha, não vale a pena fazer essa disputa, essa disputa já está superada, e quando a gente está discutindo isso, o fascismo está em campo. O fascismo está em trabalho, está em campo, e o que a gente está vendo agora é a desmontada consecutivamente do Estado, né? Tem até uma frase do Florestan Fernandes, que eu gosto muito, que ele fala o seguinte, né? Cada vez que a esquerda perde espaço político, a classe trabalhadora perde direitos, né? Então, eu acho que para a gente retomar essa discussão das ações afirmativas, a gente vai ter que pensar, professora Débora, companheiros que estão aqui, Tereza, como que a gente vai rearticular, ou como que a gente vai se reagrupar enquanto movimento negro, enquanto movimentos populares, enquanto movimento LGBTQIA+, como que a gente vai se colocar dentro desses espaços, entendendo que o que está em jogo agora, inclusive, é a manutenção desses poucos avanços que nós conquistamos na sociedade. No final dos anos 90, no começo dos anos 2000, nós marchamos pela Avenida Paulista, pedindo que as universidades tivessem cota, pedindo a inclusão do nosso povo na universidade. Nós conseguimos, mas isso não é permanente, né? Pelo contrário, a gente tem vivenciado inúmeros ataques a essa conquista, que se pese, por exemplo, no caso de Diversitas, de programas que tiveram coragem de implementar esse processo, mas não é uma totalidade, a gente não pode colocar isso enquanto totalidade. Por enquanto, são ações ainda, infelizmente, muito pequenas dentro desse universo todo, né? Então, eu trago para cá uma problemática, né? O que a gente tem que fazer aí, como não tenho grandes receitas, mas, no meu ponto de vista, ver como que a gente se arma para construir algum nível de unidade, para fazer essa frente única e ampla contra o fascismo. Essa eleição municipal não é qualquer eleição municipal, é uma eleição municipal que a gente tem à frente, não à direita progressista, né, mas a ultradireita ultraconservadora, né, ou seja, a nossa disputa agora é com o fascismo, e penso eu, né, compartilhando aqui o meu posicionamento, que com fascista a gente não tem diálogo, a gente tem combate. Então, se a gente quer estabelecer essa discussão do acesso, da permanência, de como que a gente expande essa discussão para os outros campos da sociedade, essa discussão, no meu ponto de vista, inevitavelmente, ela vai ter que passar agora pelas discussões municipais, que são antessala das discussões a nível federal para daqui 2 anos. Gente, obrigada. E na hora que tiver as perguntas, eu vou me colocando mais, Tereza. O tempo é curto mesmo, né? Aira, obrigada pela sua fala, sempre forte, né? E você vem de um lugar que a gente precisa de falas como as suas aqui nos nossos debates. É muito importante mesmo. Eu vou passar agora a fala para Narúbia Herrera, que é uma ativista indígena. Narúbia, já agradeço também a sua participação e está aberta a fala para você.
Alwiri, todas que estão compondo, todos e todos que estão nos acompanhando, uma honra imensa estar aqui com vocês. E uma responsabilidade também muito grande estar levando a voz ancestral indígena num contexto como o nosso, e com essas vozes poderosas que eu tive o privilégio de ouvir aqui. Quero agradecer aos Diversitas, agradeço você, Tereza, pelo convite. E vou fazer minha descrição, então, que eu sou mulher indígena, cabelos negros, olhos puxados, nariz avantajado, boca carnuda, colar colorido com sementes de açaí, miçangas coloridas, blusa preta. Estou na sala da minha casa, tem uma arte do meu povo Inã e também uma jiboia ali querendo sair. E vou me apresentar, sou Arubil Herreria, Inã, do povo Inã, da Ilha do Bananal, no Tocantins, ativista, e vou tentar trazer também, né, para essa conversa ser fluida, tinha preparado, mas eu acho que trouxe alguns pontos interessantes, né, todos que falaram, que me antecederam. Vou tentar dialogar com essas falas e trazer alguns outros pontos. Mas antes de tudo, eu tenho que pontuar a visão indígena do saber, né? Desse saber tradicional. Que para nós, o saber, ele é livre, ele é integrador, ele se integra, ele é diverso, e é um impacto muito grande para nós saber que o conhecimento, ele vem sendo aprisionado, ele vem sendo vendido, e que ele é tratado dessa forma nesse pensamento colonizador, né? E mercantiliza tudo, os corpos, os conhecimentos. E foi muito impactante perceber, por exemplo, os nossos conhecimentos eram extraídos muitas vezes pela academia. É claro que também eu tenho que louvar os bons pesquisadores que nos trouxeram conhecimentos que eu mesmo não tinha. Por exemplo, eu nunca conheci a nossa flauta Inã, né? Nós, povo Inã, o meu povo, tem aí já uns 300 anos de contato. E então houve mudanças, né, que eu não inimagináveis. Então esse instrumento musical tinha no Museu Nacional, infelizmente nunca vou chegar a conhecer porque o Museu Nacional queimou, mas que eu pude conhecer através de pesquisadores, de fotos. Então quero louvar esses pesquisadores, mas claro que muitos outros pesquisadores levaram os nossos conhecimentos, publicaram, e isso nunca retornou, né, para as nossas comunidades, nunca retornou ao nosso povo, e muitos deles equivocados também, muitas publicações, muitas informações errôneas sobre nós, povos indígenas. E esse é só um dos tantos motivos que nós buscamos espaços, né, não só acadêmico, mas outros, para nós contarmos a nossa história, estarmos também direcionando os nossos caminhos, porque a liberdade, ela faz parte, ainda mais um povo indígena, né, que é o povo que não tem tempo, que é o povo da contemplação, da liberdade dos corpos, da liberdade, inclusive, né, enfim, de tantas liberdades. E para nós, a gente sente assim, um repúdio muito grande com isso que se constrói, e é por isso que é muito importante essas rupturas desse racismo estruturante. E aí eu já vou entrando, né, no que as minhas colegas falaram e no tema propriamente, que é esse pensamento, né, de que o racismo no Brasil, ele é sistêmico, ele é estruturante, e é por isso que é importante ações afirmativas e não só ações de cotas que são pontuais. É porque a gente, nessa perspectiva, consegue perceber que a estruturação do racismo, ela se dá de forma naturalizadora dos preconceitos, ela se dá de forma reiterada, né, continuada, e que fundamenta a sociedade brasileira.
Ou seja, não permeia só relações individuais, ela está em todas as relações sociais, desde as interpessoais até as institucionais, de exclusão de povos negros, indígenas, LGBTs, enfim, de exclusões de todos aqueles que são considerados menores, desprezíveis, que não são dignos, né, de fazer parte e de estar como irmãos em humanidade, né? Porque é sempre essa premissa de que ou nós não temos alma, ou nós não servimos à sociedade, nós não contribuímos de nenhuma forma à sociedade, pelo contrário, essa visão que traz sobre nós uma opressão que é histórica e que é continuada e reiterada. Então, é por isso que há a necessidade de que haja ações afirmativas que não só faça pontualmente, mas que pense esse sistema e que vá rompendo com isso, rompendo com esse processo histórico. E se esse processo histórico são ações reiteradas, nós temos que fazer ações reiteradas, e se é sistêmico, nós temos que estar em todo o sistema, né? E é dentro da academia, dentro da política, dentro da mídia, dentro das artes, é romper todos esses espaços que não nos querem dar, não nos querem dar a voz, não nos querem dar a oportunidade de contar a nossa própria história, né? E para nós, indígenas, essa ruptura ela é muito evidente nesse início, né? Quando o movimento indígena da década de 80 e no fim da de 70, no início da de 80, começa a ocupar esses espaços, né? A primeira organização indígena foi feita para os estudantes em Brasília, então tem uma vinculação direta com esse espaço também, né, de ser estudante, de estar atrelado à história e de buscar historicamente os pontos e buscar conhecer aquela sociedade para a gente conseguir atuar nela e fazer essas lutas que a gente vê que existe uma transição ali, né, para as nossas lutas armadas, ali para o que os nossos antigos falam de que é a luta da caneta e do papel, né? E para mim, enquanto indígena, eu percebo que cotas é algo muito antigo no Brasil, mas elas não eram cotas raciais, eram cotas racistas. E por que eu falo cotas racistas? Porque se nós pegarmos ao longo da história do Brasil, não só no Brasil colonial, mas esse Brasil colonial que passa o Brasil Império, que o pensamento colonial se perpetua, apesar da colônia não existir mais, mas esse pensamento colonizador, de colonizar o próprio povo, de colonizar a própria terra, de extrair de tudo que temos para levar para um outro lugar, para um outro ideal que não o nosso país, que não da nossa cultura, e levar todas as riquezas para esse lugar, porque esse é o desejo maior, esse pensamento ainda continua. E a gente percebe isso ao longo da história, e é importante a gente reafirmar isso, porque as pessoas, e principalmente o povo brasileiro, eles não reconhecem os seus processos históricos, e para nós como indígena, como nós temos ainda uma preservação da oralidade histórica que é repassado, nós estamos muito em contato, né, com a nossa história, com os nossos antepassados, e isso é presente na nossa vida e muito importante para a nossa autoafirmação. E a gente percebe que o povo brasileiro tem um processo, de uma forma geral, que nós também somos brasileiros, mas de uma forma geral, um processo de miscigenação, de perda dessa identidade, e com isso há um esquecimento histórico. E estar nesses momentos, estar numa academia, é justamente não esquecer a história e escrevermos. E quem deve escrever? Somos nós que devemos falar, indígenas, negros, sobre a nossa própria história. Quem deve escrever o que aconteceu conosco somos nós, não um outro. Agradeço a todos que fizeram isso, mas estou tendo cuidado aqui com o tempo, sendo avisada. É importante todo esse processo de conhecimento da nossa história. E aí,
conhecendo o povo brasileiro, nós percebemos que falta esse conhecimento, falta essa busca, e é por isso também a nossa inserção, né? Se nós pegarmos, por exemplo, desde as ocupações das terras, né, desde o Tratado de Tordesilhas, as Sesmarias, nós vamos ver cotas racistas, cotas para um grupo de privilegiados da corte portuguesa. Depois nós vamos ter a lei de terras no Império, já não é Brasil colônia. E o que foi a lei de terras? É justamente um momento onde, né, já se percebe no Brasil Império que a pressão para libertação, né, do povo afrodescendente do país é muita e que isso é iminente, que isso... Então se faz as leis de terras para quê? Para não permitir a ocupação dessas terras por povos negros e para não permitir que essas terras sejam declaradas para os povos indígenas. Ou seja, faz uma reserva de terras, faz uma cota racista para brancos. E na própria lei de terras, né, que logo depois vai vir a Lei Eusébio de Queiroz, uma semana antes da Lei Eusébio de Queiroz, né, que tira o tráfico negreiro do país, que acaba com o tráfico negreiro, acaba, bem entre aspas, mas assim, acaba com o tráfico negreiro, vem justamente essa lei que faz com que as terras sejam só possíveis de ser ocupadas através de aquisição financeira, ou seja, está excluindo povos indígenas, está excluindo os povos negros e, além disso, na lei de terra faz uma reserva de mercado de trabalho. Porque ali também eles garantem que o governo patrocine os imigrantes livres, ou seja, europeus, leis europeus, para ocupar aqueles trabalhos que vão surgir após o fim da escravidão. Ou seja, e a gente sabe que esse processo histórico também aconteceu, os grandes monopólios de cafeicultura, principalmente São Paulo, né, enfim, mas outros lugares também do Brasil, usaram seu capital para trazer estrangeiros numa busca de embranquecer a população brasileira, ou seja, uma reserva de mercado. Não queriam, então é um processo histórico que a gente não é só com relação ao período colonial de escravidão. Não, a gente fala de uma reserva reiterada, sistêmica, institucional do Estado brasileiro para não permitir que negros e indígenas ocupem espaços que tenham vida digna, que tenham terra, que tenham alimento. Nós estamos falando de políticas que são recentes. Se a gente pegar, por exemplo, a teoria do branqueamento racial, que foi no fim do século XIX, nós vamos perceber que a elite brasileira, em contato com teorias que vêm da Europa, que são teorias que vão culminar no nazismo, no fascismo europeu, são tragas ao Brasil, mas percebendo que no Brasil a miscigenação é enorme, não tem como os outros países, não tem como falar assim, nossa, vamos apartar todos os indígenas, vamos apartar todos os negros, não dá, é impossível. Então eles criam uma teoria própria, essa da teoria do branqueamento racial, com essas migrações europeias. Eles dizem que os intelectuais da época do Brasil, alguns médicos inclusive, dizem que em 100 anos a população brasileira estaria branca. Felizmente isso não é verdade, aí a gente já vê essa estruturação dentro da academia, ou seja, a ciência sendo utilizada de forma a estruturar o racismo, né? Isso não aconteceu só aqui, a gente trouxe também esse pensamento, né? Como é de praxe da colonização, né? Você trazer um pensamento de fora e não pensar por si. E esse pensamento... 5 minutos, né? Tá. Vou tentar... Aqui, resumir. Então, esse pensamento do branqueamento racial, ele permeia até hoje. Ou seja, de achar que existe... E o que é essa teoria? A raiz fundante é de que existe um homem ideal, e esse homem ideal é aquele branco, é aquele nórdico, é aquele daquelas origens, e que
ele está propenso à inteligência, à força e todos os melhores atributos, enquanto os outros é derivado, né, é um darwinismo social que se chega, e isso permeia até hoje todos esses pensamentos, porque uma questão do racismo estruturante é a naturalização, ou seja, naturalização você não sente, é como se fosse normal, é como se fosse natural, mas não é natural. Na natureza nem existe, né? A gente fala de raça porque sociologicamente esse conceito foi criado pela humanidade justamente para fazer essa segregação, mas biologicamente isso não existe, né? E aí a gente tem hoje ainda esses pensamentos que nos aprisionam e que a gente tem que bater sistematicamente, né? E as cotas raciais fazem parte desse combate numa luta histórica, né? Principalmente do movimento negro, mas também com a ajuda de outros movimentos, movimento indígena. E é interessante se pensar, né, na questão que sempre me pega quanto povo, né, indígena que ama esse país, que ama essa terra, e que tem uma sensação de unidade como povo, que eu venho de um povo, eu amo esse povo e eu me sinto um com esse povo, é de que o Brasil não tem esse sentimento e de que, em suma, nós, quanto povo, agora falando de uma forma geral, temos um sentimento de repulsa às raízes negras e indígenas, antes de tudo, é ter uma repulsa a si mesmo, da nossa própria identidade, é nos negarmos quanto identidade, quanto brasileiro, quanto nação. Então, você vê como a estrutura colonizante, ela chega em uma aplicabilidade complexa e muito fina de racismo, que a pessoa não percebe, que é introjetada e que ela tem repulsa de si mesma e não se percebe. Porque por mais branco que um brasileiro seja, ele não vai ser europeu. Ele não é mais europeu que qualquer um de nós. Ele é latino-americano. As músicas que eles ouviram foram músicas oriundas dos povos afro-indígenas. A comida que ele comeu é a comida, é o arroz e feijão, é a farinha que vem dos povos afro-indígenas. A expansividade, enfim, tudo que nos faz, quanto povo brasileiro, se deve a essas duas raízes. Todos os saberes, todos os nossos sabores, todos os nossos conhecimentos, se deve ao povo brasileiro essa grande mistura. E um outro ponto muito importante, antes de acabar o tempo, é pensar que uma das formas de se combater, né, todo esse racismo estruturante é essa unidade, porque é um princípio milenar de dividir para conquistar. Então, enquanto eu estiver, quanto indígena, sozinha na minha luta, ou o povo negro na sua luta, LGBT na sua luta, nós temos, claro, muitos ganhos, mas quando nós unirmos, isso é uma potência tão grande, quanto nação, quanto povo, que é imparável. Eu sonho com esse momento, senão eu não estaria aqui falando. Eu tenho esperança porque tiveram aquelas que me antecederam para eu estar aqui. Então isso é factível. E a tentativa dos grupos progressistas mais intelectuais de afastar o pensamento indígena, o pensamento e as lutas afro-indígenas é um erro fundamental contra tudo isso que nós estamos vendo. Nós temos que estar ocupando esses espaços de poder, temos que levar as nossas pautas urgentemente, porque eles são a raiz fundante desse país. Awiri. Muito obrigada, Narubia. É isso. Vamos conversar daqui a pouco já. Então eu vou chamar agora o Luiz Carlos Lopes. O Luiz é jornalista formado pela ECA, ele foi secretário adjunto da Secretaria do Estado de Direito da Pessoa com Deficiência de São Paulo, é analista de políticas públicas e gestão governamental da Prefeitura de São Paulo e atualmente ocupa o cargo de diretor de planejamento e gestão da política de atendimento na Secretaria de Inovação e Tecnologia.
e também é mestrando do programa de pós-graduação Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades. Luiz Carlos, seja bem-vindo, muito obrigada pela sua participação e a fala é sua. Obrigado, um prazer estar aqui com todos vocês. Me descrever primeiro, claro. Eu sou um homem cis, branco, tenho 58 anos, um pouquinho obeso, tô com o cabelo bem grande por conta dessa pandemia, uso óculos redondos, e atrás de mim tem uma parede laranja com 4 quadros, todos eles com fotos de bicicletas em diferentes circunstâncias. Eu sou tetraplégico por sequela de poliomielite e uso uma cadeira de rodas motorizada. Estou com um blusão azul escuro. Bom, então é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho bem interessante estar discutindo essa questão num espaço como a USP, porque eu vivenciei a USP em 2 fases distintas. Eu fui aluno da USP há 30 anos, na graduação, e agora eu estou na pós-graduação, 30 anos depois. E a diferença é muito grande, quando você vê a existência de ações afirmativas dentro da universidade, comparando com o período que eu era aluno da graduação, em que eu tinha que fazer meus colegas de classe carregarem a minha cadeira por 2 lances de escada para eu poder assistir às aulas. Então, hoje em dia, você tendo uma política de cotas ou políticas afirmativas na pós-graduação, no programa como Diversitas, é um avanço enorme. Porém, eu queria piorar um pouco essa situação, ao invés de comemorar, e pensar por que demorou tanto tempo para isso acontecer, e principalmente porque ainda não aconteceu na graduação, nas grandes universidades paulistas, por exemplo. Nós temos, qual é o quadro hoje da educação de pessoas com deficiência? Em 2016, nós tínhamos já 82% dos alunos com deficiência matriculados em classes regulares, que é um avanço enorme. 58% das escolas naquele ano já tinham algum aluno com deficiência. E pelo menos 58% delas tinham um mínimo de acessibilidade física, arquitetônica. E muitas vezes a gente fala disso, é uma rampinha e um banheiro adaptado. Mas já era um avanço comparado com o período anterior, porque no mesmo período, em 2010, mais ou menos, nós tínhamos, de todos os alunos com deficiência matriculados em todos os níveis de ensino, só 6,6% estavam no ensino superior. E 61% não tinham instrução ou tinham só o fundamental incompleto. Então, nós estamos de 61% sem instrução ou fundamental incompleto para só 6% com ensino superior. Isso em 2010. Nós estamos falando de 10 anos atrás. No ensino superior, qual era o quadro? Em 2004, só 0,14% das matrículas eram de pessoas com deficiência no ensino superior. 10 anos depois, houve um salto de 518%. Mas mesmo assim, você tinha só 0,42% de todos os alunos matriculados sendo alunos com deficiência. Em São Paulo, há 2 anos atrás, o percentual era de 0,46% e só 12,9% nas universidades públicas. Então, nós estamos falando de um quadro que não é exatamente tão positivo. Por quê? Principalmente se nós levarmos em conta que a Lei Federal 12.711, que também foi alterada em 2017, ela previa uma reserva de vaga de 50% nas universidades
federais, né, para alunos oriundos do ensino médio. E que as universidades federais deveriam reservar num percentual compatível, proporcional à presença de certos grupos na sua população, né, do grupo de pretos, pardos, índios e pessoas com deficiência. Isso aconteceu em muitas universidades federais, porém, não aconteceu em nenhuma das 3 grandes universidades paulistas. Particularmente em 2017 e 2018, eu tive um contato muito grande com a Unicamp, tentando convencê-los a instituir cotas para pessoas com deficiência nos seus vestibulares. E houve uma resistência, houve uma recepção muito positiva, né? Parecia muita boa vontade, há muitos professores envolvidos com o tema, grupos de trabalho formados, etc. Porém, havia uma resistência final, no sentido de que a acessibilidade física, arquitetônica, era colocada como um grande impedimento. O raciocínio, e isso vale para qualquer uma, estou citando a Unicamp só porque foi um trabalho que eu desenvolvi, era mais ou menos assim o raciocínio. Eu não tenho espaços adequados fisicamente para receber os alunos. Então, eu não vou criar um mecanismo para atrair mais alunos que não terão acessibilidade. Cá entre nós é um raciocínio bem torto esse, porque com cotas ou sem cotas, as pessoas com deficiência entram nas universidades. Eu entrei há 30 anos atrás. Enfim, logo depois, no ano seguinte, outra pessoa, também cadeirante, entrou na mesma universidade. Eu fiz a ECA. Né? Então, isso não é um raciocínio, para mim, que se justifica. Mas só para a gente ter um quadro, mais ou menos, de como a situação ocorria em pelo menos 2 universidades. Em 2019, a meta da Unicamp era ter 50% dos estudantes oriundos da rede pública, né, por curso e por turno, com uma meta de 37,5% para pretos, pardos e indígenas. Né? E não havia nenhuma previsão de cota para pessoas com deficiência. A USP, esse ano, também está com a meta de 50% das vagas direcionadas para alunos oriundos da escola pública, mas não há nenhuma intenção na graduação de se instituir cotas raciais e nem para pessoas com deficiência. O mais curioso é que a USP, desde 2001, tem um programa chamado USP Legal, que agora se tornou um programa regular, porém, muito pouco se avançou nesse sentido. E hoje, curiosamente, eu consultei o site do USP Legal, e um dos projetos mais importantes, ele se chama Projeto Zerar MP. Né? Qual é o objetivo que está lá no site? Articular com os órgãos da USP para resolver as pendências dos inquéritos civis do Ministério Público. Não há, por exemplo, nenhuma informação ali no programa sobre quantos alunos com deficiência hoje estão matriculados na universidade, e muito menos se nós segmentarmos alunos com deficiência auditiva ou surdos. É um dos grupos mais excluídos, porque engloba, além da questão, mais do que colocar uma rampa ou um banheiro adaptado, engloba a comunicação. Né? E isso me lembrou uma coisa muito interessante, que quando eu estava na USP como aluno, não havia nenhum investimento em acessibilidade. Poucos anos depois, muitos anos depois, na verdade, eu fui até a minha escola e lá tinha elevador e tudo mais. E por que isso ocorreu? Por que surgiu o USP Legal lá em 2001? Porque o Ministério Público entrou com uma ação movida por uma família de um aluno, exigindo que a USP
tivesse condições mínimas de acessibilidade e responsabilizando o reitor diretamente, né? A partir daí se criou o USP Legal, se conseguiram verbas, inclusive, acho que do BID, se não me engano, ou do Banco Mundial, não me lembro. Aí começou todo um trabalho de acessibilidade física e arquitetônica na universidade. Porém, a questão de cotas não avançou até hoje. Então, você tem a acessibilidade física e arquitetônica mais ou menos ali equacionada, porém, a acessibilidade pedagógica ainda está muito distante, e a questão do ingresso também ela não foi sequer aventada, ou pelo menos pode ter sido aventada pelos grupos de pressão, pela sociedade, pela comunidade da USP, mas não houve eco, não conseguiu sensibilizar os organismos de decisão da universidade. E eu queria, só para fazer uma provocação, perguntar por que isso não acontece. Se você tem clareza de que as pessoas com deficiência, que também são mulheres, também são negras, também pertencem à comunidade LGBTQI+, por que essas pessoas que têm múltiplas vulnerabilidades não estão contempladas também em cotas nas grandes universidades brasileiras, ou pelo menos nas paulistas, com certeza, e em muitas outras onde as demandas de outros grupos da sociedade conseguiram eco, mas o das pessoas com deficiência muito menos. Se você tem essas pessoas com vulnerabilidade na mobilidade, comunicação, socialização, empregabilidade, enfrentam preconceito, têm uma dificuldade de se impor com autonomia, e que teriam na educação um caminho grande para o empoderamento e o exercício da cidadania, porque esse grupo é o último que chegou, né? Porque ele está chegando por último nas lutas por acessibilidade, por essas ações afirmativas. Eu tenho algumas hipóteses, e eu queria brincar com vocês, que eu estou chamando que a principal causa seria o que eu brinco aqui chamando de síndrome da Torre de Marfim, né? O que seria isso, né? A ideia de que investir em atrair pessoas com deficiência para dentro das universidades exacerbaria um certo canibalismo de recursos. Ou seja, você teria que investir recursos financeiros, esforço, inteligência, para que a universidade se adaptasse a esse público. E, claramente, isso não tem sido uma prioridade. Outra hipótese seria a ilusão da invisibilidade, né? Eu não tenho, esse não é um grande problema, porque eu não tenho uma demanda que justifique um investimento alto, né? Se eu tenho poucos alunos, por que eu vou tornar acessível toda a universidade? E aí eu apelo para o nosso amado Gilberto Gil, né? Porque parece que eles distorcem aquele verso que diz, né, da música Luar, que diz que se a gente não vê, não há. Tem uma certa, também, outra hipótese que isso se deve a uma certa soberba acadêmica, né? A USP não admite, as grandes universidades, não admitem que não atendem o público, né? Elas, às vezes, se escondem atrás do discurso da meritocracia, que eu vou estar atraindo pessoas que não terão um desempenho acadêmico à altura, e ainda bem que o Diversitas vai na contramão disso. E uma outra hipótese é que a universidade, com essa síndrome da Torre de Marfim, ela tem um certo medo de atrair um outro, né? Aquela pessoa que destoa do seu grupo histórico, né? Apenas admitindo que eles sejam objeto de estudo, o que denota um olhar também bem a necessidade de um decolonialismo, né? Nós temos acho que esse risco, né, de essas hipóteses todas estarem certas,
E eu brinquei chamando tudo de síndrome, ilusão, medo, né? Porque eu lembro muito de um professor da própria USP, do Instituto de Psicologia da USP, professor José Leon, e ele disse que todo preconceito deriva de uma alucinação. Então, eu acho que essa alucinação coletiva das universidades está mais do que na hora delas serem combatidas, né? Por fim, para encerrar, eu queria só lembrar de que as ações afirmativas, em última instância, elas são políticas públicas. Ela pode ser vista como uma política pública e, ao mesmo tempo, ela deve incidir sobre diferentes políticas públicas, né? E o que é uma política pública? Basicamente, o Thomas Dye define como que a política pública é aquilo que o governo decide fazer ou não fazer. E, ao mesmo tempo, Laswell também diz que a política pública, no fundo, se resume a analisar quem ganha o quê, por quê e que diferença isso vai fazer. Eu acho que quando você analisa e discute as políticas públicas, você está querendo justamente deixar claro que você precisa intervir para que pessoas que enfrentam algum tipo de barreira, elas sejam beneficiadas, que elas tenham a possibilidade de enfrentar de forma com equidade, né, todos esses desafios que historicamente se impõem às suas vidas. Eu acho que a universidade tem que ser um espaço de enfrentamento, tem que ser um espaço de discussão, inclusive epistemológica. Recentemente, a gente tem discutido muito a importância de se diversificar as biografias, de se diversificar o olhar, e acho que esse debate aqui faz parte disso. Eu queria fazer essas provocações e, basicamente, ou principalmente também, lembrar a importância da intersetorialidade, né, da transversalidade, da reunião de todos esses pontos que foram apresentados hoje aqui pelas diferentes falas. E eu concordo que a união dessas, ou a intersecção, mais do que a união, dessas reivindicações, dessas questões, é que vai permitir com que a universidade avance e ela se insira mais dentro da sociedade e reflita as necessidades de vários grupos que compõem o espectro aí social brasileiro. Acho que vou parando por aqui e espero aí conversar com mais pessoas aí. Obrigado. Luiz, muito obrigada pela sua fala. Eu vou falar muito rapidamente aqui, né? A Débora trouxe uma questão muito importante, que a lei de cotas, ela já foi, a gente tem que pensar ela como algo já que tem que ser avançado, né? E como a gente pensa as políticas afirmativas numa coisa mais ampla e universalista, né? De que você dá o acesso, sim, mas como você garante a permanência, como depois você garante que aquele estudante consiga entrar no mercado de trabalho, né? E as políticas públicas são fundamentais para isso, né? E aí, já pegando um gancho com a fala da Aira, é isso, a gente tem que ocupar os espaços de poder. Não tem jeito, né? Nós temos que nos aquilombar, eu acho que a gente precisa se juntar, eu acho que somos diferentes, mas a gente precisa, dentro da nossa diferença, a gente tem que ter aí um mote que nos leve para um objetivo, né? Que enfim, a gente sabe que a gente passa por esse governo racista, fascista, e como que muitas pessoas que também já pensavam isso, mas não falavam, e quando surge essa figura, se revela.
né? Então, e isso é um problema, porque e quando a Aira traz, né, esses dados que as pessoas, os estudantes não querem fazer um trabalho de escola com uma pessoa trans, isso já revela isso, né? E pensar também, no caso das pessoas trans, essa dificuldade, né, de não conseguir concluir sequer o ensino médio, né? Quiçá chegar numa universidade, quiçá chegar num curso de pós-graduação, né? Esse é um desafio muito grande, porque nós precisamos mesmo, eu acho que justamente para esse grupo precisa de ter uma representatividade, né? Que fale, olha, nós temos outras opções, né? Você não precisa apenas se prostituir, você tem opções, a gente precisa de dar, né, aí várias alternativas que não só essa, e eu acho que uma das alternativas passa pelo acolhimento, né? Não tem jeito, a gente tem que estar junto mesmo, né? E aí, já indo um pouco para a fala da Narúbia, eu estou em total acordo com você. Eu acho que chegou o momento de nós, negros, indígenas, escrever nossa própria história, né? Na nossa perspectiva. Porque a gente tem vários trabalhos incríveis, né, de pessoas não negras que escreveram sobre a gente. Que se engajam na nossa luta, muitos que têm empatia com as nossas questões, né? Mas a gente sabe que também fomos apenas objetos de estudo de muita parcela desse grupo que está na universidade e que pensaram nossas questões, né? E quando eu me propus, quando eu fui fazer meu mestrado, que eu fiz sobre imigração angolana em São Paulo, eu indiretamente queria estudar um pouquinho, mesmo que fosse aquele lugarzinho pequeno de África, porque de alguma maneira, simbolicamente, aquilo me conectava com a minha ancestralidade. Depois, evidentemente, que eu fui procurar outras formas de me reconectar com a minha ancestralidade, mas ali, quando uma mulher preta vai discutir, vai estudar um grupo que vem de África, né, que vem do lugar de África, ali para mim, simbolicamente, era, mesmo sem saber ao certo ainda naquele momento, mas era me reconectar com a minha ancestralidade. E eu acho que isso é libertador, é muito libertador, né? E o que o Luiz traz, a questão dos deficientes, né, das pessoas com deficiências, que é isso, né? Como a gente cobra das universidades públicas, das instituições, investimentos, né? Porque é isso, né, Luiz? Quando você fala que você conseguiu fazer um curso de graduação, você está na pós-graduação agora, né? Você é um homem cadeirante, e aí pensar nas outras deficiências, na deficiência visual, que tem um investimento maior, na deficiência auditiva, né, que é da comunicação. Como? Isso é um desafio, é um grande desafio que a gente tem que levar em consideração, porque aí eu penso, Luiz, que eu fico pensando nas pessoas que têm outras vulnerabilidades também, a pessoa pobre das periferias que são deficientes, né? Como ela acessa a universidade, como ela chega nesse lugar. Então, gente, é isso, eu acho que passa pela decolonização mesmo do pensamento, né? Não só do saber, mas eu acho que do pensamento, né? Dessa estrutura racista que sempre nos colocou nesse lugar de invisibilidade, de subalternidade. Mas eu tenho uma coisa para dizer: o branqueamento foi uma furada. Não, ele foi furado, não deu certo. Foi um projeto que não deu certo porque a gente está aqui, a gente furou essa bolha e a gente está indo para o centro dessa bolha. E eu acho que esse é um desafio e a gente vai se juntar para isso. Nós precisamos nos juntar para isso, né? E eu vou encerrar já aqui. Tem várias. Quando me empolgo muito quando começo a discutir sobre isso, mas eu já vou para algumas perguntas que recebemos aqui, né? Eu vou fazer eu vou direcionar já para Narúbia, uma que o Byron fez, que é para ela falar um pouco da relação entre mãe terra e mãe útero.
Ine, como ocorre o cuidado da vida e das crianças na cultura terra Ine? E depois eu já vou fazer uma para a Aira, que o Byron também está dando parabenizando, e que ela fale um pouco mais rapidamente das propostas do Quilombo Dandara. Eu vou terminar aqui com essas duas, depois eu já passo, se puderem falar uns 5 minutos cada uma, aí eu já passo para as outras questões. Bom, eu queria agradecer a Luísa aí por me oportunizar ao vivo. E quanto à pergunta, obrigada pela pergunta, Byron. Até meu coração fica mais enternecido, assim, que para nós, povos indígenas de uma forma geral, sobretudo o meu povo, e não porque somos muitos povos, né? Infelizmente esse conhecimento não é tão amplo assim, as pessoas acham que é tudo índio, né? Somos iguais, mas temos mais de 300 povos, mais de 200 línguas, temos muitas distinções, mas temos semelhanças, né, de cosmovisão. Então, de uma forma geral e Inã em específico, né, a criança também, ela marca um novo momento, e é profundo isso, né, e ela é uma dádiva que contempla a todos. Então, não existe essa responsabilização da mulher, né, de dar conta, quase que sozinha, da educação, né, do cuidado, que assim, deve ser primoroso, e o acompanhamento de uma criança, né, todo mundo sabe a energia que tem que ter para acompanhar, para educar, para cuidar, para amar. E então, assim, dentro da nossa cosmovisão, todos nós somos responsáveis, a comunidade é responsável, o pai é responsável, tanto o pai quanto a mãe. Há uma mudança de nome, né? Por exemplo, eu sou mãe, tenho uma filha, Maralu. Então, dentro do meu povo, eu não sou mais Narúbia, eu sou Maralu Sé, que é mãe da Maralu. Então, é uma mudança tão fundamental, e eu percebo, assim, que na minha experiência na comunidade, a minha experiência na cidade, na maternidade, é muito diferente, é muito impactante. Como nós não somos acolhidas aqui, como a sociedade, né, não indígena não vê a criança como uma dádiva de todos, mas como uma grande só obrigação, e algo até impertinente, inoportuno, e muitas vezes a criança é vista assim, e isso me choca profundamente, né, essa visão. E isso faz com que a maternidade seja algo muito dolorido aqui, né? Então, assim, essa contemplação também se deve por uma visão de que a mãe, a maternidade, é algo... É a maior experiência de doação, né? E que a vida toda, ela é essa doação. A vida, ela é essa dádiva que acontece, e esse mistério grandioso que a gente precisa cuidar, porque ela cuida de nós, e esse ciclo se repete, né, com os filhos, e nós para com ela, porque tem essa fertilidade que é, né, desse útero da terra, que nos alimenta em seu seio, que nos acolhe, que nos protege, que possibilita a nossa vida, e que exige que também, como filhos, né, essa vinculação a ela como filhos, porque nós, povos indígenas, também achamos muito insano essa concepção de que a terra pode ser uma propriedade, essa relação de domínio com a terra, ou também uma relação de domínio com a relação homem e mulher, né, como se o homem pudesse dominar a terra, como se pudesse dominar a mulher. Para nós isso é, assim, um absurdo, né? As relações são construídas por afeto, então nós somos da terra e ela é nossa por afeto, por amor, porque ela é nossa mãe, nos acolhe, nos alimenta. E quem é aquele que vai destruir a própria mãe, né? Aquela que possibilita a sua vida. Então isso para nós é totalmente absurdo. E, enfim, eu poderia falar muito tempo. Obrigada, Narúbia, muito obrigada. Se puder falar agora um pouquinho, Aira.
Claro. Naruva, que delícia! Nossa, muito bom. É sempre um processo de se aquilombar mesmo, né? É sempre uma troca. Byron, obrigada pela pergunta, querido. O Byron é sempre um fofo. O coletivo Quilombo Dandara, ele é um coletivo formado por pretas, pretos e pretos periféricos. O nosso objetivo é, de fato, ocupar os espaços políticos. Quase todos nós fazemos parte de alguma entidade, alguma organização do movimento negro, mas o Quilombo tem o objetivo de ocupar os espaços, seja ele qual for, mas ocupar o espaço para fazer discussão racial, para fazer a discussão racial, fazer a discussão do combate à LGBTfobia, fazer a discussão da institucionalização de uma educação que consiga dar conta, né, numa perspectiva em diáspora mais africana, indígena, trazendo essas cosmovisões para dentro do ambiente escolar, né? Então, a gente vem pautando essas questões aqui no município. E a gente tem candidatura em Santo André, candidatura em Mauá e candidatura também em São Paulo. E a proposta o norte da nossa discussão é essa. Como que a gente faz essa discussão? Como que a gente faz a discussão do acesso ao funcionalismo público para as pessoas LGBTs, para as pessoas negras, para a população trans? Como que a gente faz a discussão do currículo, ao ponto do currículo não trazer só uma visão ocidental? A questão não é destruir a referência ocidental eurocêntrica. A questão não é essa, mas é falar que a África tem uma diáspora, tem uma cultura, um processo filosófico tão bonito quanto o europeu, que as nações nativas da Terra, elas podem contribuir tanto para a formação do indivíduo, assim como a contribuição do povo europeu, né? A ideia não é de virar a mesa, muito pelo contrário, a ideia é acabar com a mesa e repensar essa mesa sobre uma outra lógica. Obrigada, Aira. Eu vou fazer uma pergunta agora para a Débora, que é da Maria Ribeiro, que é assim, como pôr em curso práticas revolucionárias na universidade quando o letramento racial é ainda tão incipiente? Como criar vias de diálogos conciliatórias? Obrigada. Bom, eu acho que é uma ótima pergunta. E aí eu inicio respondendo com uma pergunta. A universidade é um espaço revolucionário, né? Então, acho que nós já somos a essa resposta, né? Todos nós que estamos aqui, né, discutindo, dialogando, não é revolucionário, e também eu não sei se a gente consegue ter uma conciliação, né? Eu acho que tudo e todas as falas convergem nisso, né? Primeiro, acho que nesse mote da diversidade. Segundo, eu não diria nem que é a revolução, mas eu acho que é a garantia e efetividade de direitos, como foi dito aqui por todos nós, né? Então, acho que assegurar, primeiramente, o que está na lei ou o que não está na lei, a gente conseguir, de fato, fazer com que se concretize. E depois, eu acho que um segundo movimento, implementar e garantir que isso se mantenha, né? Eu acho que esses são os desafios. Então, assim, eu não sei se são práticas revolucionárias ou conciliatórias, né? Elas nunca serão conciliatórias. Enquanto a gente tiver uma desigualdade, seja ela de qual for, enquanto a gente tiver práticas racistas, enquanto a gente tiver todas essas questões que cada um de nós aqui abordamos, né, essas vias conciliatórias, elas não existirão. Então, acho que o movimento é o da articulação mesmo, do coletivo. Eu acredito muito nisso. É essa força, e às vezes, essa força do coletivo, e muitas vezes o que pode se chamar como prática revolucionária, eu acho que tem uma ligação direta com a Tereza iniciou, né, a fala, referenciando aos ancestrais. Eu acho que são os ensinamentos que foram deixados lá, né, e que nos dão força para continuar. Então, acho que é muito engajamento, e vai falar assim, é revolucionário, tá? Não tem dinheiro, não tem escuta, não tem abertura, não tem participação, não tem, né? Então, assim, a palavra não, ela já está
cristalizada, e ela já está efetivada, né? Eu acho que o que a gente deveria, ou o que nós temos que fazer, se podemos chamar isso de revolucionário, é buscar o sim, né? É buscar o lugar, é buscar o espaço, e aí eu acho que a gente não consegue ser conciliador, né? É muito difícil esse movimento. Para a gente chegar até aí, uma série de barreiras vão ter que ser transpostas, a mobilização, pessoas ou colegas, enfim, ou grupos e coletivos que se cansam, porque a luta, ela é cotidiana, ela é diária. Então, alguns desistem, outros se cansam, outros vão fazer suas coisas. Eu tenho mais que fazer, eu tenho minha tese para terminar, minha dissertação, eu tenho meu TCC. Mas, no entanto, eu acho que, assim, aqueles e aquelas, né, que estão com a energia, que estão com a disponibilidade, realmente, eu acho que é essencial que a gente conheça esse espaço, porque muitas vezes a gente está lutando e não conhece o espaço administrativo e político que a gente está se situando, né? Então, é um jogo político, em que, em alguns momentos, você trata, né, ou no diálogo, ou no convencimento, ou na articulação, e em alguns momentos é do enfrentamento mesmo, né, a mobilização que é feita. Então, eu acho que o exemplo máximo disso, a gente está falando de ações afirmativas, mas por que as estaduais paulistas conseguem ter cotas étnico-raciais, por exemplo? Né, não foi uma conciliação, não foram os reitores que sentaram lá, agora vai ser assim, vai mudar. Não, foram movimentos nas universidades, e a gente trazendo o caso das estaduais paulistas, que havia uma conjuntura política, que havia uma conjuntura também legislativa das federais, que acabaram impulsionando, e principalmente do movimento da articulação coletiva que se fundou, seja de estudantes, docentes, funcionários, enfim, todos aqueles que se engajaram, para que a gente possa estar aqui hoje falando, porque senão não estaríamos. Né? O Luiz falou do tempo que ele era da universidade, né? E eu acompanhei o Unicamp, né? Como estudante de graduação, mestrado, fui estudante da USP também, então sei bem isso, né? Aí do meu doutorado, e fui professora na Unesp, então a gente vai acompanhando nesses últimos 20 anos, né, 25 aí que eu estou envolvida com a universidade pública, a gente vai percebendo, né, claro, o quanto se evoluiu, mas o quanto ainda há de resistência nessa cultura. Então, esse momento de tensionamento e de engajamento, de luta, né, ou muitas vezes de diálogos tensionados, né, elas fazem parte desse jogo político. Então, eu diria que não seriam as práticas revolucionárias, mas eu acho que o entendimento do jogo político e como, né, fazer esta jogada, que ora ela precisa ser de tensionamento, ora ela precisa ser de convencimento, ora ela precisa ser de mobilização, e hoje eu acho que a gente tem aí essa possibilidade com as redes sociais, com as mídias que estão aí e que têm criado ou dado força, né, para todos nós aí que estamos em diálogo, né? Então, a gente pensar essa universidade há 20, 25 anos atrás, o que nós tínhamos como redes de comunicação? Né? Pessoas legais, a gente se encontra, né? Nós vamos numa assembleia, a gente participa, a gente se mobiliza. Hoje não, a gente está aqui, esse já podemos considerar um ato revolucionário, porque a gente está aqui falando com o mundo todo, expondo ideias e, ao mesmo tempo, problematizando desafios, né? Quando se pensa aí as ações afirmativas. Então, acho que seria isso. Débora, eu tenho uma outra pergunta aqui que eu queria direcionar, se você puder responder um pouco mais rapidamente, e aí depois eu quero direcionar mais ou menos a mesma questão para o Luiz, que é assim, há de fato políticas públicas para garantir os direitos de negras e negros, ou são opções pontuais que não caracterizam uma política afirmativa? E depois eu queria que o Luiz me respondesse essa pergunta na perspectiva das pessoas com deficiência. Então, nós temos, assim, aonde está, né? Quer dizer, onde está, de fato, sacramentada a política pública, né? Então, uma coisa... desculpa eu falar muito na lei, mas eu sou lá das políticas educacionais, então
a gente se embasa muito no que é dito, o dito pelo não dito, muitas vezes, né? Mas, assim, eu não diria que nós temos uma política de ação afirmativa, nós temos ações pontuais, né? E a gente discutiu muito isso nessa reunião que antecedeu aqui minha presença, que a gente discute isso, a gente apaga incêndios, atende demandas, né, pontuais, ou então resolve um problema porque um grupo demandou e nós vamos tocando. Isso, o que nós entendemos aí por políticas, ou uma política pública de ação afirmativa? É a gente ter toda a instituição, né, ou todo o Estado, ou todo o espaço público, né, como um todo, voltado exatamente para atender a esta população, seja, né, pelas questões que nós já apresentamos aqui anteriormente, né, que no caso a gente fala por um processo de reparação histórica, de garantia de direitos, ou o quê, né? Então, eu não diria que nós temos, a gente tem elementos que nos propiciam a organizar e a estruturar políticas de ações afirmativas, né? Porque para caracterizar as políticas públicas de ações afirmativas, nós não estaremos restritos a cotas. Então, o que nós vamos ter são governos ou reitorias, por sua vez, que assumem cotas como eixo grande. Essa grande ação, mas que depois tem todo o engajamento e o movimento de conseguir bolsa, né, a permanência estudantil, a alimentação, a moradia, a saúde mental dos estudantes, enfim, a representatividade. Então, isso eu chamaria de uma política pública de ação afirmativa, de fato. O que nós temos são legislações que vão pontuando ou tentando achar um ponto de equilíbrio entre o que está explícito e o que não está implícito, e o que essas demandas, por sua vez, repercutem. Débora, muito obrigada. Eu acho que a Débora acabou respondendo um pouco já a questão do professor Paulo, que é justamente isso. Ele pergunta, né, como as políticas afirmativas incentivam o acesso à permanência na graduação e na pós-graduação. Então, eu acho que com essa sua fala já contempla aí essa pergunta do professor Paulo Fará. E aí eu queria perguntar pro Luiz, né, como pensar, e acho que no caso das pessoas com deficiência, como pensar, Luiz, políticas afirmativas que garantem os direitos, né, das pessoas com deficiência, porque você já trouxe aí um cenário de que há um desinteresse, né, por N razões aí, ou por acessibilidade, por falta de investimento, ou por conta da comunicação. Então, eu queria que você refletisse um pouco sobre essa questão. Qual que é o desafio? Eu acho que seria essa pergunta. Eu acho que há dois movimentos. Há um movimento positivo, né? Eu acho que a bolha do discurso, ela foi quebrada já. Nós conseguimos colocar o tema da pessoa com deficiência em vários ambientes, em vários cenários, em vários campos. Isso é positivo. Você tem já um arcabouço legal relativamente grande e eficiente em alguns casos. Nós temos lei de cotas do trabalho, embora tenha toda uma problemática de você atrelar a importância da pessoa com deficiência como ser humano no segundo plano, vinculando muito mais essa importância ao fato da pessoa ser produtiva, economicamente produtiva, né? Então, é uma visão bem capitalista e funcional, né? Então, você não fala da pessoa, você fala do trabalhador com deficiência, você fala do consumidor com deficiência. Então, tem todos esses olhares um pouco com viés econômico, né? Mas é inegável que você teve avanços. Né? Agora, na hora de você ter uma política pública, de fato, horizontal, que consiga ter capilaridade, que alcance todos os segmentos da
da ação, não só pública no sentido do Estado, mas também da sociedade, você já tem mais dificuldades. E eu costumo dizer que você tem um termômetro muito concreto e simples para identificar se uma política pública ela é séria mesmo, se ela é uma decisão política ou se ela é só um discurso que nasceu da pressão social, enfim. Né? Eu acho que esse termômetro muito claro é o quanto você tem de recursos investidos. E recursos, eu estou falando principalmente de dinheiro mesmo, verbas, e de esforço, tempo, né, de material humano envolvido e investido de fato naquilo. Porque um dos riscos de você considerar uma cota, uma simples cota, como uma política pública, ou um decreto, é muito fácil você conseguir um decreto positivo. Agora, para fazer esse decreto sair do papel e acontecer, de fato, você tem que ter decisão política, e decisão política requer um reflexo no orçamento, por exemplo, de um Estado, de uma prefeitura, enfim. Senão você corre esses riscos de haver instâncias, eu posso ter uma secretaria nacional, posso ter um ministério para cuidar da pessoa com deficiência, e isso é importante, você tem, né, ocupar espaços e a representatividade estar presente é sempre muito importante, mas se eu construo um plano nacional, ou um plano estadual, um plano municipal, ou no caso de uma universidade, um programa ali institucional de acessibilidade, de inclusão, mas eu não tenho uma correspondência de recursos e de decisão política e prioridade compatível com os objetivos, com as metas daquele programa, ou daquela secretaria, ou daquele ministério, na verdade, eu estou brincando de fazer política pública. Eu estou, no mínimo, fazendo políticas públicas, uma política pública incompleta. Luiz, muito obrigada. Eu vou fazer só mais uma pergunta para Narúbia, para a gente encerrar, que a gente está bem assim com o tempo já em cima. Narúbia, se você puder responder rapidamente a pergunta da Sandra, ela fala assim: a oralidade é uma forma de transmissão de conhecimento essencial. Como promover a produção e a difusão de saberes orais? Olá, vou tentar ser breve. É difícil, né? A promoção, a valorização, eu acredito assim, existe até na autoconsciência, então há de se trabalhar o microcosmo para o macrocosmo, né? E as relações de poder, elas começam, né? Foucault fala sobre isso, que ela começa no micropoder, né, que atravessa os corpos, então elas acontecem de forma inconsciente. Então, a valorização da sabedoria ancestral, que está muitas vezes, né, em toda a nossa cultura popular, então se você promover já esse resgate, né, o resgate histórico e a valorização desses saberes orais, né, indígenas, da promoção desses povos, afro-indígenas também, quilombolas, que também são detentores desses conhecimentos históricos e ancestrais de oralidade, né? Você promover essa população, promover esses conhecimentos tradicionais, fazer um resgate popular, conhecer a história, né? Conhecer a história dos seus antepassados e se apropriar desses conhecimentos populares, cirandas, enfim, são tantos que se você começa a notar e começar do seu micro, da sua perspectiva, do seu redor, você vai perceber um gama de conhecimentos de brasilidades orais, né, e que você vai poder cada vez mais senti-los, né, e até porque para nós saber é isso, né, antes de tudo é sentir de fato, não é só um conhecimento informativo, né. Ai, obrigada. Gente, muito obrigada. Agradeço vocês, as minhas convidadas e o convidado. Agradeço a todas e todos e todos vocês que acompanharam esse debate.
Essa discussão ainda das políticas afirmativas não acaba aqui. Nós teremos ainda mais duas mesas de debates para discutir esse tema. Uma que vai ser no dia 9 de novembro, que vai ser especificamente para a gente discutir a invisibilidade de pessoas trans na universidade, né? Que acho que é um tema muito importante. Nós teremos também uma no dia 13 de novembro, que vai discutir as experiências das políticas afirmativas, né? Comissões de heteroidentificação, alguns projetos que as pessoas que são direcionados aí para as pessoas poderem se preparar para o curso para um processo seletivo de pós-graduação, né? Como teve a experiência da Educafro. Então, acho que esse debate não se esgota aqui. Acho que tem a gente tem muito caminho ainda para que a efetividade e as políticas de ações afirmativas seja feita na sua totalidade, né? E então eu agradeço Débora, Luiz, Aira, Narúbia, agradeço a todos vocês, a todas e todes, e já convido para agora a próxima palestra que vai ser Técnica e Destruição, Testemunho e Decolonialidade, com o professor Márcio Seligman Silva. Então, uma boa noite a todos e todas e todes, muito axé, que todos fiquem na paz de Oxalá, que hoje é sexta-feira, dia de Oxalá. Muito obrigada, viu? Auíri. Axé. Axé. A gente já saiu do ar, mana? Não?